Beleza, vamos começar então. Quem vai ler o texto do ciclone? Vai ser eu? Eu. Ou quem quiser, não sei. Tanto faz aí, só fazer a leitura. Faz. Eu leio? Aqui. Vai ser. Gabriela, deixa eu... Entenda como se forma as classificações. Ciclones de máxima intensidade, como Katrina, ou New Orleans em 2005, ou Yasi, que atingiu a costa australiana em 2011, são fenômenos climáticos relativamente raros. O mundo pode passar um ano inteiro sem ocorrência de um ciclone dessa magnitude, diz o meteorologista, pesquisador do INPE, Manuel Gunn. Em outros anos, podemos assistir a 2 ou 3 desses fenômenos. Segundo Gunn, o Brasil oficialmente seria atingido por um ciclone tão devastador porque o fenômeno é gestado em águas mais quentes, como as do Caribe, Golfo do México e, no caso, da Austrália, o Mar de Coral no Pacífico Sul. Qual a diferença entre ciclone, tufão, furacão e tornado? Ciclone, tufão e furacão, cientificamente, são a mesma coisa. O que acontece é que os eventos no Oceano Atlântico damos o nome de furacão, e no Pacífico de tufão, mas todos podem ser chamados de ciclone. Já o tornado é um microciclone, bem localizado, sem a dimensão global dos ciclones convencionais. Um ciclone pode ser avistado facilmente em imagens de satélite, mas um tornado não. O tempo de vida dos ciclones é maior também, podendo durar até uma semana. O tornado dura no máximo 1 hora. Como os ciclones formam? Em certas regiões dos oceanos, próximas aos trópicos, os ventos que vêm do hemisfério norte se encontram com os do sul. O resultado é uma formação intensa de nuvens que depois começam a migrar para fora da região tropical, assumindo características de um ciclone. Uma zona fechada de movimento circular de ar com uma capacidade de destruição devastadora. O fator mais importante na formação de um ciclone é a temperatura da água. Regiões de água mais quente, por volta de 27 graus Celsius, são mais propícias à formação de ciclones. Como não existe esse combustível na terra firme, os ciclones perdem a intensidade quando atingem um continente. Beleza. Então, basicamente, estou explicando para vocês a diferença entre os 4 nomes, né? Então, o tufão e o furacão são basicamente a mesma coisa, só que formados em regiões nos oceanos diferentes, né? O tornado, então, vai ser mais fraco e mais rápido, e o ciclone, então, vai demorar um pouco mais, vai durar um pouco mais, né? E vai ter, então, uns estragos maiores, né? E aí, eu acho que sobre essa parte não fica nenhuma dúvida, ou fica? Não. Sobre o texto tá bem explicado, né? Pelo menos eu achei que tá bem explicado. Explicadinho. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Mas a galera que tá aí, dá um ok, manda um joia. Não. Beleza. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Por que é rara a ocorrência de ciclones no Brasil? Peraí, deixa eu ver o que eu respondi. Porque o fenômeno é gestado em águas mais quentes. Exatamente. O fenômeno, então, ele acontece, né? Ele é formado em águas mais quentes, e no Brasil nós não temos águas tão quentes assim, que chegam, então, a formar ciclones. Muito bem. Mas então, como é que se formou o ciclone aqui no sul? Esse ciclone, ele não se formou bem aqui, ele veio para cá, entendeu? Aí tem um outro rolê. Ele se forma mais no sul, e aí ele veio vindo, aí ele ficou na costa um tempo, que foi a hora que deu o temporal, né? Ele se distanciou do mar, e por isso que a gente teve na quarta-feira uma parte mais branda dele. Ele estava muito longe do mar, da costa aqui, né? Do mar. Então, ele já estava mais leve. Mas foi um fenômeno que não foi aqui. Chegou aqui em Santa Catarina e formou. Ele veio para cá, tá? Entendi. Beleza? Uhum.
Por que os ciclones perdem intensidade ao atingir o continente? Pode responder, Lucas. Perdem intensidade ao atingir o continente, pois nosso continente não possui gás em temperaturas de 27 graus firme. Não possui esse combustível e isso perde intensidade ao atingirem o nosso continente. Ok. Então, basicamente, perde a intensidade, porque em terra firme, então, nós não temos, né, a água quente, obviamente, que está na Terra, né, para a formação desses ciclones, certo? Certo. Ok essa parte, galera? Ok. Ok. O barulho tá muito alto para vocês ou não? Muito alto. É? Uhum. Tá. Qual é a diferença entre tempo e clima? Tempo é algo momentâneo. Tipo, hoje o tempo tá fechado. E clima é algo que eu coloquei não muda, mas eu não sei se ele muda com o tempo. Talvez mude. Não. Aí eu coloquei exemplo, o clima do Brasil é quente, tropical, sei lá, whatever, alguma coisa assim. Tipo, o tempo é de um dia só, um dia, 2, mais 7 dias no máximo. Mas o clima é, tipo, conforme eles vão vendo em anos, em anos. Daí, o clima desse país é assim, daquele é daquele jeito. E é isso aí. Exatamente. O tempo, então, é algo mais do agora, do momento, e o clima é algo de anos sendo estudado por meteorologistas. Existem estudos que apontam que você tem que ter pelo menos 30 anos de dados de tempo, né? Para ter, então, um clima caracterizado, tá? Coloquem essa parte aí dos 30 anos que é importante saber. Bota entre parênteses aí. Beleza? Beleza. Uhum. 2. Faça uma descrição de como está o tempo atmosférico em sua região neste exato momento. Aí fica aí a pergunta, né? Vocês fizeram qual dia, para a gente poder ter uma contextualização. Foi na terça, foi na quarta, foi na quinta, foi no domingo? Eu não faço ideia de que dia eu fiz. Fiz na sexta. Que foi postado Mas aqui. estava com sol entre nuvens. Eu Beleza, fiz beleza. uma e 54. Sol, apenas. Tá, não ouvi, vamos lá. Sexta-feira, sol entre nuvens. Uhum. Sexta-feira, só sol. Sol, e a temperatura estava alta ou baixa? Desculpa. Tava 17 graus Celsius. Então. Mais alguém? Lucas, queria falar? Sim, eu fiz no dia da postagem da atividade, né? Bem, Tá. o tempo estava nublado, com pequenos impulsos de vento, e uma chuva pequena, bem razoável, com uma temperatura baixa. Ok. O Gabriel queria falar? Não? Oxi. Ok. Tá, beleza. Mais alguém quer falar o que fez ou não? Do. Ótimo, maravilhoso. Seguindo. 3. Complete as frases a seguir com as palavras presentes no quadro. Latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. Vamos lá para a letra A. Em virtude da... Maritimidade. As temperaturas das áreas litorâneas são mais amenas e a umidade é maior. Muito bem. Todo mundo colocou maritimidade na letra A? Sim. Vou fazer uma anotação aqui, né? Beleza. Conforme a... Continentalidade. Não consigo falar. Continentalidade, mas não é essa a resposta. Eu coloquei altitude. Tá, conforme a altitude diminui, a temperatura aumenta. É isso? Eu coloquei isso. Tá.
a temperatura diminui à medida que... Lá. A latitude Latitude. aumenta. Aí eu chego no... que é pegadinha. Travou! Vou, professor. Voltei? Voltou. Obrigada. Aí eu chego no ponto para vocês que essa pergunta não é uma pegadinha. Pois, tanto altitude quanto latitude serve para a letra B e para a letra C. Nossa! Eu fiquei confuso, então, para fazer Eu também essa fiquei um pouco. Eu dei uma Então. lida nos textos ali das outras páginas umas 3 vezes para eu entender. Aí eu fiquei... A gente tem o costume de achar que a gente tem 4 palavras, 4 frases, a gente tem que colocar cada palavra numa frase. Não, tá? Nessa, na B e na C, altitude barra latitude serve para B e para C, tá? Conforme a altitude diminui, a temperatura aumenta, ou conforme a latitude diminui, a temperatura aumenta. Para a letra C, a temperatura diminui à medida que a altitude aumenta ou à medida que a latitude aumenta, tá? Então, as duas respostas estão corretas. Sobrando, então, para a letra D, a continentalidade faz com que as temperaturas e a umidade sejam menores no interior dos continentes. Só na Beleza. letra B que eu me perdi. Conforme a altitude barra latitude diminui, a temperatura aumenta. É só ali um clique na B. Vocês colocam assim, ó. Vou colocar aqui no chat. Colocam assim, ó, a resposta. Com uma barrinha. Beleza? Sim. Show? Sim. Só na B ali que tem uma confusãozinha, mas o resto eu acertei. É normal. Aí, para vocês verem, né? Se a gente pegar quem é que tá ligado na aula e quem não tá. É pegadinha. Viu? Até a apostila faz pegadinha. Verdade. Imagina o professor. Brincadeira. Vamos começar, então, o conteúdo de hoje, que é sobre elementos e fatores do clima. Tem alguém com o microfone ligado sem fone, por favor? Para eu não escutar minha voz reverberando. Agradeço. Vamos lá, então. Existem, então, diversos tipos de clima no mundo, né? Isso a gente já conversou nas aulas passadas, vocês devem estar se recordando, certo? E eles vão possuir dinâmicas diferentes. O que isso significa? Cada clima vai ter uma determinada temperatura, uma determinada umidade, uma determinada pressão atmosférica, dependendo do lugar onde estiver localizado, né? O país, o estado, o município. Então, quando a gente está falando de clima de um determinado local, a gente está falando de elementos climáticos que são formados tanto por fatores astronômicos quanto por fatores terrestres. Vocês lembram dos fatores astronômicos, né? Sim. Existência de luz solar e tal. Sim. E a gente vai falar sobre os fatores terrestres aqui de maneira mais direta. Então, o primeiro fator climático que vai definir um clima num determinado local é a temperatura, tá? A temperatura, então, como a gente já viu anteriormente, mas vale ressaltar aqui, relembrar vocês, né? Que sofre influência direta da radiação solar. Quanto mais radiação solar um local tiver, maior vai ser a temperatura. Quanto menor a incidência de raio solar, menor a temperatura, né? Isso aí é fato. A gente já discutiu várias vezes, mas tem que ficar na cabeça de vocês isso bem organizado. Então, o que acontece em lugares quentes? O ar da superfície é aquecido. Se a temperatura está alta, o ar também vai ficar alto. E aí, isso vai formar uma corrente de convecção. O que seria uma corrente de convecção? É o movimento do ar. Vocês podem observar aqui na imagem que nós temos o ar, certo? Uhum. O vermelhinho é frio e o vermelho é quente. O que está errado, tá? Conceitualmente falando. Dentro do espectro eletromagnético, que é o espectro das cores, o azul é a cor mais quente, tá? Mas desde sempre retratam ao contrário, não sei porquê, mas eu acredito que seja por conta das artes, que as cores mais quentes não é o azul, é o vermelho, né? Se eu não estou enganada. É que faz tempo que eu não estudo artes na escola, mas eu acho que é isso, né? Quê? Sim. Vermelho é a cor mais quente das artes, cores quentes? É. Sim. Vermelho né? é quente, azul é frio. Isso, e daí tá errado, tá? Conceitualmente falando.
O azul é a cor mais quente. É só vocês observarem a chama do fogão, por exemplo, do gás, tá? Se vocês observarem, a ponta ela vai estar mais vermelhinha e o interior vai estar mais azul. Onde tiver mais azul vai estar mais quente. Tá? Sério? Eu jurava que tipo, a parte azul era mais fria. Não, é a mais quente. É isso que eu tô falando. É um erro conceitual que se perdura e todo mundo entende que o vermelho vai ser o mais quente, mas tá errado, tá? Ele tem a menor energia, por isso ele vai ter uma temperatura mais baixa que o azul, por exemplo. Mas ficou desse jeito, mas tô aqui falando para vocês que tá errado. Inclusive o desenho aqui, ó, eu trouxe justamente por isso. Conceitualmente ele tá errado, porque tá mostrando aqui que o ar, aqui, ó, o ar tá quente, tá gelado, normal, o azul aqui, ó. Ele vai aquecer com a radiação solar. Então, as moléculas do ar, elas vão começar a se distanciar, porque elas vão aquecer. Então, elas vão ganhar possibilidade de movimentação. Isso é uma característica da matéria. E aí, quanto mais quente esse ar vai ficando, ele vai subindo. Aqui em cima, ele vai resfriar, as moléculas param de se agitar, vão ficando mais juntinhas, e aí o ar fica frio, e aí ele desce, que é o que acontece. O ar quente sobe, o ar frio desce. Por isso, novamente, né, acho que já falei aqui, mas vale ressaltar, que os condicionadores de ar, eles são colocados em cima, na sala, geralmente, né, no quarto, enfim. Justamente por isso, porque o ar quente vai subir. Tá? Então, o ar-condicionado localizado em cima vai fazer com que a dinâmica dentro do ambiente fique mais organizada e você gaste menos energia para poder resfriar o ambiente ou esquentar, dependendo do momento do clima aí que você tiver, tá? Então, é isso. O ar quente, então, é menos denso, ele tem uma densidade menor, então ele sobe, e o mais quente é o frio, desce, e sim, eles ficam fazendo essa movimentação de subir e descer. Então, esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce. Isso aqui, então, é uma corrente de convecção, é uma movimentação do ar que acontece ao longo do dia, tá? Isso vai fazer, então, com que a gente tenha regiões com diferentes pressões atmosféricas também. Ah, professor, o que é pressão atmosférica? Calma, tá? Assunto da próxima aula. Segundo, então, fator que a gente vai discutir aqui hoje é a umidade, tá? A umidade nada mais é do que definida como vapor de água presente na atmosfera. É quantas gotículas de água, tá? Tem no ar naquele dia, tá? E aí, vocês podem achar, tá? Que diferença que vai fazer saber a quantidade de ar que vai ter de água que vai ter no ar. Bom, este fator climático é um dos mais importantes na caracterização de um clima. Além disso, ele vai influenciar na saúde dos seres vivos. A gente já vai falar sobre isso, para vocês entenderem melhor, tá? Então, se ele vai influenciar na saúde dos seres vivos, obviamente ele vai influenciar, então, diretamente na vida das pessoas. Sim. Vamos falar por quê, né? Olha lá. Então, a gente tem aqui uma coisa chamada ciclo hidrológico, ou ciclo da água, como vocês preferirem, tá? Que é, então, a troca de umidade entre a superfície terrestre e a atmosfera. Eu acho que o desenho tá pequenininho, mas dá para vocês observarem, tá? De boa. A gente vai ter, então, aqui, oceano, lago e rio com água, certo? E o sol. O sol vai fazer, então, com que a água, no estado líquido, evapore. Então, ela passa do estado líquido para o estado gasoso por conta da absorção de energia solar. Então, ela evapora, fica aqui em nuvens, certo? Essas nuvens, então, vão condensar. Além da evaporação das águas, a gente vai ter a transpiração ou evapotranspiração, que a gente conversou na semana passada, né? Que é a transpiração das plantas, por exemplo, também subindo, também trazendo umidade, certo? E aí essas nuvens, então, condensam e depois precipitam, ou seja, chove. Essa chuva, ela pode ser de água normal, pode ser de neve ou pode ser de granizo, tá? Basicamente é isso. Tem outro desenho aqui para vocês observarem. Tá na apostila de vocês esse. A gente também tem aqui, ó. A água de vários lugares, certo? Lençóis freáticos, aquíferos e tal. Então, a gente tem aqui um riozinho, beleza? Evapora a água por causa do sol. Evapotranspiração acontecendo das plantinhas. Isso aqui tudo condensa e depois vai acontecer a precipitação, que é a chuva. Então, essa água volta para os lençóis freáticos, para os rios, para os mares, para os lagos, para os aquíferos, de maneira direta, certo? Para continuar o ciclo. Por isso que a água não some, entendeu?
Depois de um tempo, ela reaparece. Ah, tá com momento de seca agora. Daí é uma característica do clima em específico, tá? Mas isso acontece direto, tá bom? Sim. Então, a umidade, ela vai depender, então, da incidência de luz do sol, porque a incidência de luz do sol vai provocar a evapotranspiração das plantas e a evaporação dos rios, lagos e oceanos. Ou seja, se eu estou num clima onde eu vou ter uma incidência de sol maior, a evapotranspiração e a evaporação vai acontecer de maneira mais acentuada. Tá mais quente, tá mais calor, então as coisas vão transpirar mais, tanto plantas quanto as pessoas, os animais, e os rios, lagos e oceanos. Então, essa incidência de luz solar vai ser importantíssima para ter, então, muita umidade ou pouca umidade, dependendo da situação. Esse vapor da água, então, sobe para as altitudes maiores, então ele vai subindo na atmosfera, certo? Onde estiver bem alto. E aí, nessas alturas que são maiores do que aqui no nível do mar, por exemplo, as temperaturas são mais baixas. Como a temperatura é mais baixa, vai acontecer a condensação, que é a passagem do vapor da água que está no estado gasoso para o líquido. Vocês podem observar isso acontecendo na casa de vocês. Onde? No chuveiro. Quando vocês estão tomando banho, e o banho está bem quente, a água está fervendo, sai fumaça quente, assim. Quando vocês abrem o box, vocês podem observar, se vocês tiverem um espelho ou azulejo mesmo na parede, que depois que você abre o box, você vai se enxugando, a parede vai ficando molhada e vai escorrendo líquido, assim, água, né? Isso é o que acontece. O vapor da água que sai do chuveiro, está no estado gasoso, ele encontra uma superfície gelada, espelho, azulejo, geralmente são mais gelados, então ele acaba condensando, aí ele volta para o estado líquido, tá? É uma transformação física que acontece na matéria. Voltando, então. Quando, então, esse vapor da água atinge o limite, o ponto de saturação, que é o limite, não dá mais para ele condensar. As nuvens, então, ficam carregadas e vão precipitar. Então, vai chover. Certo? Não tem mais como eu guardar água aqui na minha nuvem. Então, chove. Deixa chover. E é isso que acontece. Então, por que... Vamos falar do índice de umidade relativa, então. Ele é conhecido também como UR. Aparece no celular de vocês, quando vocês forem na parte do clima, aparece a umidade relativa do ar também, tá? E ele, então, significa o percentual de vapor d'água que está na atmosfera. Vai dar lá, então, porcentagem, 80%, 70%, 90%, dependendo do lugar que vocês estiverem. Vocês podem fazer essa... Vocês estão com o celular aí? Alguém está com o celular aí que não está usando? Então, Gabriela, por favor, entre no clima e diga para a gente qual que é a temperatura nesse momento. Tá. Deixa eu Por favor. carregar aqui a manivela. Sim, senhora. Pra ver o quê? A temperatura no momento de agora. Tá. A temperatura tá 18 graus. Ok? A umidade relativa do ar. Só aparece umidade, não... Tá, quanto que tá? Tá 94%. Isso. Pode ser umidade relativa do ar, pode ser o R só. Depende daí do formato do celular, tá? Então, a gente tá com 94% de umidade. Isso significa que tá chovendo, né? Sim. Tem muita umidade no ar, tá chovendo, normal. Então, vocês vejam que o índice é de porcentagem, né? E vai indicar quanto de água, de vapor d'água tem na atmosfera. Geralmente, esses dados, eles são muito utilizados... Não tem problema, Lucas. Fique isso daí é sem estresse. Importante participar da aula. Então, a meteorologia é uma das ciências que vai estudar, então, o clima. E vocês devem estar familiarizados com as pessoas falando sobre o clima no jornal, em site, no próprio celular, né? Então, geralmente, quando o pessoal fala assim, chama lá o Puchalski, por exemplo, né? O Leandro Puchalski, que é o meteorologista do NSC aqui, que passa pra gente, né? De Floripa e região.
Então, ele vai lá e fala assim, então a temperatura hoje no norte, no Vale do Itajaí, no oeste, no sul, vai estar tanto. A probabilidade de chuva é tanto para tais regiões. A umidade vai ser tanto. Então, são características de você falar na hora de você estar falando sobre o clima. Principalmente temperatura, umidade e a probabilidade de chuva, que é o que o pessoal quer saber, né? Para ver se vai poder ir para a praia ou não. Brincadeira, nesse momento não. Mas, né? Então, são características muito expressivas, de maneira geral. Óbvio que existem outras características que a gente também vai ver. Se vocês derem uma olhadinha um pouco mais para trás, para frente na apostila, nós vamos ver que tem lá a pressão atmosférica, por exemplo, que é uma coisa bastante importante, mas praticamente ninguém fala, ninguém se preocupa, entendeu? É importante para saber do clima, mas não é importante para a gente saber no dia a dia, tá? Então, aqui tem um gráfico para vocês, né, mostrando, mas eu vou mostrar aqui, que eu acho que é melhor. O que acontece, então? Quando você está num local que tem baixo nível de umidade relativa do ar, então, ou seja, pouco vapor da água na atmosfera, a gente vai ter problemas de saúde, então, sendo ocasionados nas pessoas. Principalmente os problemas de saúde que são vinculados à respiração. Asma, bronquite, a própria rinite também. Em lugares muito secos, as pessoas geralmente têm o nariz sangrando, quando as pessoas são mais sensíveis, né? Justamente por isso, porque o clima está muito seco. Além dos problemas de saúde, então, a baixa umidade relativa do ar, ela pode causar e potencializar os incêndios florestais também, tá? Ou seja, no fim das contas, esse é um índice extremamente importante para a saúde e também para o meio ambiente. O que acontece, então? Vamos lá. O clima, a umidade relativa do ar para a OMS, Organização Mundial da Saúde, ideal é de 60% ou mais, tá? Mas, ainda os 50% eles até estão tolerando. O que vai acontecer, então? De 31% a 40%, as pessoas têm que ficar em observação. Tem que ficar meio que, pode dar um problema aí no nariz, pode dar um problema no pulmão, pode dar incêndio, então tem que ficar de olho. De 21% a 30% é atenção. Tem que ficar mais ligado ainda, tem que fazer umas rondinhas e tal, para ver se tá tudo bem. De 12% a 20% é alerta. As pessoas têm que ficar muito ligadas no que está rolando. E aí, se for abaixo de 2%, é emergência, tá? Então, existem alguns cuidados que vocês têm que tomar. Por exemplo, se a umidade relativa do ar for muito baixa. Ou seja, vamos lá. Evitar exercícios físicos ao ar livre, especialmente entre 10 horas da manhã e 4 da tarde, que são os horários onde a incidência solar está mais acentuada. Então, vai ter menos possibilidade ainda do vapor da água estar na atmosfera. Então, o certo é você fazer exercícios físicos antes das 10 e depois das 4, tá? Quando você está num nível de umidade relativa do ar baixo, obviamente. Redobrar a atenção com crianças e idosos, porque são nessas idades onde os pulmões, por exemplo, eles são mais sensíveis, né? No começo da vida e no final da vida. A não ser que a pessoa tenha um problema, uma condição, né, respiratória, uma doença crônica, por exemplo, aí tem que ficar de olho nela, obviamente, né? Mas senão, não tem problema. Aumentar a ingestão de líquido, obviamente, né? Se a umidade relativa do ar, vamos lá, façam um experimento mental comigo agora. A gente já sabe, já conversou, que o corpo é formado 70% água, certo? Sim. Beleza. Existe, então, uma coisa dentro da natureza que significa que as coisas vão do meio mais concentrado para o menos concentrado. O que isso significa? Se eu, no meu corpo, tenho muita água e o clima está com pouca água, a possibilidade de eu transpirar mais é maior, porque a natureza vai tentar equilibrar o meio de dentro e o meio de fora. Meu corpo com o ambiente que eu estou, meu quarto, a sala, a cozinha, na escola, enfim. Então, as pessoas tendem a transpirar mais, tá? O que isso vai acontecer? Quando você transpira muito, você pode ficar desidratado, dependendo da situação que você tiver. Por isso que é muito importante a ingestão de líquido, de água, principalmente, não só no verão, como no inverno também. Professora, mas a gente não transpira tanto quanto no inverno. Tudo bem, não transpira. Mas nosso corpo continua sendo formado por, basicamente, água. Então, a gente precisa estar repondo essa água. A gente toma um café, a gente toma um chá, a gente vai ao banheiro, faz xixi.
Então, a gente perde o líquido do nosso corpo, a gente tem que estar repondo o tempo todo. Então, é importante para vocês aí, ó, que estão em casa agora, né? Tomar bastante água, mesmo que seja inverno, tá bom? Umidificar ambientes com umidificadores, bacias com água ou uma toalha úmida. Então, como o nosso corpo precisa de uma umidade maior, se você estiver num lugar fechado, tipo, tô dentro de casa e tal, tá muito quente para sair, você coloca lá, então, um umidificador de ar ou uma bacia com água, uma toalha molhada, para você deixar o ambiente um pouco mais úmido para não agredir tanto a tua saúde. E aí, as aulas e escolas poderão ser suspensas quando a umidade atingir índices de emergência, tá? Então, vocês pensem lá, 40 alunos, no caso de vocês, né, na mesma sala, certo? Com a umidade relativa do ar bem baixa, é prejudicial. Óbvio que no nosso caso, aqui no Sul, a gente não passa por esse tipo de coisa. Geralmente, a umidade relativa do ar é muito alta. Inclusive, por isso que mofa a casa no inverno, fica com bolor e tal, né? Não sei se na casa de vocês acontece, mas na minha acontece, sempre. A minha acontece. Então, a gente está numa característica diferente, né? Em lugares onde a umidade for baixa desse jeito, eles obviamente suspendem as aulas por saúde pública, né? Por causa da pesadinha. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Estou perdido. Tá suave? O resto da galera que parou de falar, não se pronunciou, tá suave? Tá tudo certo. Obrigada. Tô entendendo. Beleza. Eu acho, pelo menos. Então, vamos lá. Então, o pluviômetro que eu falei com vocês no começo da aula, né? Ele é um medidor de umidade relativa e também de precipitação de uma região, de quanto chove naquela região, tá? E aí, através dos dados do pluviômetro, faz-se, então, um climograma. Um climograma nada mais é do que um gráfico que vai apontar a umidade relativa do ar e a chuva e a temperatura, por exemplo, de uma determinada região. No material de apoio, vocês têm isso daqui que eu tirei um print para mostrar para vocês, ó. Vocês têm lá. Vocês podem olhar lá se vocês quiserem, mas podem olhar aqui também, ó. Vocês têm, então, a precipitação e a temperatura em uma determinada região em todos os meses. E vocês têm aqui um papel, certo? Que eu esqueci o nome, como é que é, certinho, mas é para fazer gráfico. Quadriculado, obrigada. Para fazer gráfico, a gente geralmente usa isso. O que vai acontecer, então? Nesse material de apoio, tá pedindo para vocês fazerem o gráfico que está indicando aqui em cima. Curitiba, Paraná, no ano de 2018, teve em janeiro esse número de precipitação, 165 milímetros e 21 graus de temperatura média. Então, cada mês vai ter o quanto que choveu e a temperatura média do mês naquele lugar, tá? O que vocês vão fazer, então? Vocês vão destacar o material de apoio, ou se vocês quiserem deixar lá no meio, não tem problema, e montar esse gráfico para mim. A precipitação, então, a primeira linha que vocês têm lá, ela vai ser, então, expressa no gráfico através de colunas, tá? Vocês vão colocar... Todo mundo sabe que é uma coluna, né? Sim. No gráfico. Eu não sei, eu fiquei com medo que demoraram para responder, eu vou fazer aqui para vocês verem, tá? Deixa eu só achar um bagulho aqui, tá? Vai nesse aqui mesmo, não dá nada. Vocês vão fazer um gráfico. Para quem não sabe, gráfico faz assim, ó. Faz uma linha na vertical, uma linha na horizontal, tá bom? Aí vocês vão fazer, então... Colunas. Precipitação em janeiro, precipitação em fevereiro, precipitação em março, e assim por diante. Colunas, tá? Beleza? Beleza. Beleza. A temperatura, vocês estão colocando pontos, tá bom? Vamos fazer um pontinho aqui em janeiro, pontinho em fevereiro, pontinho em março. Depois vocês vão fazer, então, a ligação desses pontinhos com uma linha. Vocês estão vendo? Tem um pontinho bem em cima aqui da coluna, por exemplo. Pode ser embaixo, pode ser em cima, tanto faz, né? Dependendo do mês. Eu estou fazendo só um exemplo aqui para vocês. E aí, depois vocês ligam, então, os pontos para formar a linha da temperatura, tá bom? A escala que eu recomendo para vocês, então, é que
No caso da pluviosidade, a cada 2 centímetros ou 20 milímetros, porque a precipitação se dá por milímetros, vocês façam, então, 2, aqui 4, 6, entendeu? 20, 40, 60, 80, 100, tá? E a temperatura vocês usem a cada 2 graus Celsius, para ficar mais fácil. O que acontece? As pessoas, quando vão fazer gráficos, não entendem que o gráfico ele tem que estar padronizado, tá? Isso é uma coisa necessária e está lá de acordo com o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Eu não posso fazer um gráfico onde, na primeira coluna, eu vou usar 3 metros, 3 centímetros, 3 graus, 3 ATM, sei lá, 3 qualquer coisa, e no segundo eu vou usar 2, ou no segundo eu vou usar 5. Tem que ser padronizado. Por isso que eu estou colocando aqui essas 2 medidas para vocês, de temperatura e de pluviosidade. Vocês têm que usar este intervalo para o gráfico ficar correto, dentro da física, tá bom? Sim. Ok. Outra coisa que vocês precisam ter em mente é a amplitude térmica, tá? Porque eu vou colocar algumas perguntas que vocês têm que me responder depois de montar esse gráfico. O que acontece, então? Amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas máximas e as mínimas. O que é isso, professor? Vamos lá. Por exemplo, hoje, né? Sim. Vou olhar aqui para não falar mentira para vocês, tá bom? Vamos lá, abrir o clima. Abriu o clima. Hoje, tá certo isso? Por exemplo, hoje o máximo é 20 graus e o mínimo 15 graus. Tá? Sim. Então, a amplitude térmica é de 5 graus. É a diferença entre a máxima e a mínima. Tá bom? Vamos para amanhã, por exemplo. A máxima de amanhã é 21 graus Celsius e a mínima 17. Então, eu tenho uma amplitude térmica de 4 graus Celsius. E assim por diante. Na terça, 23 graus Celsius a máxima, 13 graus Celsius a mínima. A amplitude térmica é de... Nossa. Eu me 23 perdi. menos 13. 23 menos 13. 10. Não. Nossa, que burra, cara. 10. Eu- Amplitude térmica é de 10 graus Celsius. Não é? Acho que vocês ficam nervosos, sei lá, não querem responder. Não, é que eu me perdi. Entenderam, então? Pode ser num dia, pode ser, por exemplo, Travou, professor. Travou. nessa semana, a máxima, por exemplo, 25. Nossa, tá travando. Voltei? Não. Voltou. Só que não apareceu. Ah, voltou. Meu Deus, o que está acontecendo? Tá, vou esperar, a gente espera. Voltou. Tá travando muito. Agora voltou. Só que tá dando só um pouquinho. Nossa. Nossa. Olha. A professora saiu. Não, agora Saiu? voltou. Não, agora voltou. Voltou agora, voltou. Voltou. Eita! Oxe! Tá sem áudio. Tá sem áudio? Onde eu voltei? Voltou. Nossa, quanto é que... Tá, vocês estão me ouvindo aqui? Sim. Eu não Que sei fala? por qual que eu tô ouvindo, porque eu... O outro tava desligado. Tá me ouvindo? Tá me Sim. ouvindo? dá pra ouvir, Sim. mas tá atrasado. Toda vez que eu entro aqui, o negócio volta. É incrível. Parece que é a praga. Vamos lá. Terminar, então, rapidinho.
A gente pode utilizar, por exemplo, na semana, a máxima foi 25 graus Celsius e a mínima foi 8. Qual que é a amplitude térmica? – 25 menos 8, gente. 25 menos 8? Eu... Dá 15? Não, dá... sei lá. 17. É isso aí. Obrigada. Entenderam? Então, a amplitude térmica durante a semana tal, do dia tal, foi 17 graus Celsius. É isso. Você pega a máxima, a mínima, pode ser num dia, pode ser numa semana, pode ser no mês, pode ser no ano, e faz, então, a máxima menos a mínima. E vai te dar a amplitude térmica, tá? Estão aqui, então, as 6 perguntas que vocês devem responder, tá? Quais foram os meses mais chuvosos, os menos chuvosos? Em que mês foi registrada a temperatura mais baixa e a mais alta? Se esse climograma apresenta dados semelhantes ao da região que você mora, então você vai fazer uma análise para ver se a gente tem um clima parecido com o de Curitiba ou não, por exemplo. Ah, como é que é o clima em Curitiba? É muito frio ou muito quente nessa época do ano? Ah, tá bom. Chove muito, chove pouco. Como é que é em Pissarras? Vou fazer esse comparativo, tá? E aí a última, então. Com base nos dados, vocês têm que calcular, então, ali, ó. Coloquei até o dado aqui. A precipitação média anual, então, dá a precipitação total de todos os meses. Vocês vão fazer o quê, então? Somar e dividir por Quanto? 12, para dar a média anual, tá? Somar tudo e dividir por 12, que são os meses do ano. Tá bom? Sim. Tá bom, galera? Beleza. A temperatura média anual também, então aqui, as temperaturas dos 12 meses, vocês vão somar todas elas e dividir por 12, para ter a temperatura média. E, por último, a amplitude térmica. Vocês vão pegar a maior temperatura que tem aqui e subtrair a menor temperatura que tem aqui. Tá. Pega. E dizer qual que é a amplitude térmica. Não. Entenderam? Você, desse rolê aqui, ó, dessa linha, você pega a maior temperatura e subtrai da menor temperatura. Você vai ter a amplitude térmica do ano. A gente acabou de fazer esse exemplo, do 25 menos 8. Sim. Acho que vocês não entenderam muito bem. Eu entendi. Não entendi. O resto da galera que não se manifesta. Eu não entendi. Não entendeu? Não. Qual parte? Se aí da amplitude térmica e Amplitude térmica é quanto que, basicamente, é quanto que varia o amplitude, tá? A palavra amplitude. É quanto varia alguma coisa. No caso de térmica, quanto varia a temperatura. A gente pode fazer, então, a variação da temperatura no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês, no mesmo ano, tá? Nesse caso é do ano. Para você saber a amplitude térmica, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a maior temperatura que teve no ano. Vamos fazer aqui, então, rapidinho. Uma colher de chá para vocês. A maior temperatura média anual foi de quanto? Qual é o maior número que tem nessa linha? 21 graus. Obrigada. 21. Perdão, qual foi a menor? A menor foi 15. Alguém Beleza. me ouve? 21 é a temperatura máxima, 15 a temperatura mínima. 21 menos 15. Ah, tá. 21 É a resposta para a letra C, a amplitude térmica. 16. Eu dei a letra C de graça aí para vocês, tá? Tá. Eu tô com uma alma muito caridosa hoje. Entenderam agora? Aham. Sim. Esther, tem alguma dúvida ainda? Vou falar antes? Não. Não. Não? Não. Vocês entenderam, então, né? Sim. Sim. Pera, só uma dúvida. Agora eu queria saber. É 21 menos 15 ou é 21 menos 5? Eu não ouvi 15. direito.
Menos 15. Ah, tá. A maior temperatura é o 21, a menor é o 15. Ah, Tá. tá. Entendi. Termômetro menor. Eu vou deixar aqui para vocês, então, ó. A ideia do pluviômetro, que eu acho que não foi muito bem aderida pela galera. Se alguém quiser fazer, fica à vontade. Não dá pra Tem os passo a enxergar passo. bem. E é o que eu tô dando um zoom. Não, é que depois vocês vão receber o slide mesmo, aí vai ficar melhor, tá? Eu coloco lá. Tem aqui os Ah, tá. materiais, você observar. PET, régua, tesoura, caneta e fita adesiva, é bem de boa. E tem os passo a passo aqui para vocês descobrirem, então, quanto que choveu. Se alguém tiver interesse de fazer, só me avisa, então, para a gente conversar na semana que vem, se alguém fizer, né? Para contar qual foi os resultados que achou e tudo mais. Não vou obrigar vocês a fazerem isso, tá bom? Tá. Beleza? Que vem, As atividades vão... Hoje é segunda, vou botar para sábado, grátis, tá? Você quer que não tá obrigando aí. Aí se eu não estou obrigando, se quiser fazer, faz. Fica a critério de vocês. Tá, depois tu me manda. Uma sugestão de atividade. Vai estar lá no final dos slides, tá? Eu vou colocar lá no Google. Beleza. Vou Aí fazer. quem quiser fazer, faz. Vamos Beleza. ver essa experiência científica. Isso aí. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida sobre a aula de hoje, era só isso. Duda. Eu tava espreguiçando. Não? Tudo certo?